Agora sim. Agora estamos vendo, felizmente. Que bom. Então, me desculpe esse contratempo. Isso às vezes acontece mesmo, eu não consigo entender essas coisas de informática. Mas, enfim, eu estou, então, iniciando uma fala que pretende ter 15 minutos, que será uma fala sobre a vida e a obra do Dr. Antônio Franco Montoro, que eu disse que conheci no ano de 1979 e fui assistente dele na clínica privada por 10 anos e depois convivi como amigo, como discípulo, até a sua morte em 2013. O Dr. Antônio Franco Montoro, ele veio de uma família numerosa, ele tinha 7 irmãos. Seu pai era italiano, sua mãe era espanhola, de origem basca. Teve uma boa educação em São Paulo, no Colégio São Bento, muito tradicional aqui na nossa cidade, e que abrigava alunos muito aplicados. Fez a graduação em medicina na Escola Paulista de Medicina, tendo se formado em 1949. Aqui temos fotos da sua formatura e a foto dele enquanto jovem nessa época de 1949. Naquele tempo não havia residência médica e a sua especialização foi entrando para a equipe de eminentes cirurgiões da época. Estava se fundando em São Paulo o embrião do que vinha a ser mais tarde o Hospital AC Camargo. O doutor Antônio Prudente, que havia ido à Alemanha numa viagem para conhecer centros de oncologia, aliás, havia uma jornalista nessa viagem chamada Carmen, era Carmen Prudente. Falava N línguas, parece que era uma moça bonita, e a missão brasileira, que foi visitar a Alemanha para conhecer um pouco do tratamento de câncer, acabou fazendo um casal. Antônio Prudente pediu em namoro a senhora Carmen quando voltavam de navio da Alemanha para o Brasil. E ela foi também um baluarte na luta contra o câncer aqui no país, vocês sabem disso. Mas Antônio Prudente, que havia se formado na USP, era um jovem professor, e o doutor Henrique Mélega, que era professor titular de técnica operatória na Escola Paulista, já havia sido professor de Montoro, eles fundaram a Clínica de Tumores, a primeira clínica cirúrgica de tumores aqui de São Paulo, lá no Hospital Santa Cruz, que era o hospital de japoneses. De lá que eles se transferiram depois para o Hospital AC Camargo, que veio a ser fundado. E o Montoro aprendeu a cirurgia geral, a cirurgia ginecológica e a cirurgia de mama com esses dois eminentes professores da época. No ano de 1970, Montoro fez um bom treinamento, um longo treinamento no Memorial de Nova York, com o professor Jeremy Urban, que era um dos tops da época e que acabou sendo amigo particular do Dr. Montoro. Eu conheci o Jeremy Urban através do Dr. Montoro e pude ver o apreço que Jerome Urban tinha por ele e o carinho também do Montoro com o seu mestre. Montoro fez muitas viagens internacionais, muitas. Foi a todos os centros importantes de câncer de mama no mundo, e visitas a serviços, aulas em congressos, aulas em hospitais, e ele fez parte de um grupo, talvez um triunvirato, que tinha Sampaio Góes e José Pinotti, que colocaram a mastologia brasileira no cenário internacional. Eles eram muito respeitados cientificamente no meio do câncer de mama no mundo todo. E Montoro era muito convidado, eu pude acompanhar isso. Não só em congressos da nossa área da CIS, mas uma vez ele brilhou em Berlim, num congresso da UICC,
quando ele deu uma aula sobre carcinoma inflamatório, numa mesa em que tinham Veronese falando de Quadranté, o Bonadonna falando de quimioterapia adjuvante, e Montoro, pioneiramente, falava de quimioterapia neoadjuvante no CA inflamatório, até o CA inflamatório ficar isotérmica, aquela mama com a mama do outro lado, o que ele controlava por termografia, e depois fazia a cirurgia, quando houvesse radiação de fundo mínima, mínimo calor. E os resultados foram maravilhosos. Eu sei que o Dr. Montoro saiu, naquele então, na capa de um jornal chamado Oncology, que era editado pela UICC. Então, isso foi uma coisa que eu pude acompanhar e tive muito orgulho de ver esse sucesso dele. Mas ele construiu uma rede de network de prestígio muito grande, na Inglaterra com John Hayward, na Itália com Bruno Salvador e com Humberto Veronese, na França com Jean-Maurice Spitalier, Charles-Marie Gros, que foi fundador da CIS. E aqui volto de novo a citar Jeremy Urban, nos Estados Unidos. Na América Latina, ele era amigo de todo mundo, e especialmente eu cito na Argentina o mais importante mastologista latino-americano de todos os tempos, o professor Don Julio Uriburu, que era muito amigo do Montoro, eu prestigiava muito, e eu também fiquei fã do Júlio Uriburu. E outros, como Bernardello, e outros latino-americanos, Gerardo, na Venezuela. Montoro construiu uma rede de amigos de prestígio internacional muito grande. Em 1972, quando eu entrava na Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Montoro estava lá na ginecologia e fazendo mama, e fez a sua tese de doutorado, avaliação da hipertermia cutânea como método diagnóstico complementar para o câncer de mama. Era ainda a termometria de contato, precursora da termografia de placa e da teletermografia, e que numa época que não havia ultrassom, que não havia ressonância, e que a mamografia ainda nem era de alta resolução e falhava bastante, esses métodos de avaliação mais funcional da mama tinham o seu papel. E esse foi um objetivo principal que fez Montoro se aproximar dos franceses e depois do Gallagher nos Estados Unidos, que tinha um teletermógrafo também, que acabou vendendo aqui para a clínica, para introduzir no Brasil o método funcional de avaliação das mamas. Bom, ele publicou muito, artigos, livros ele editou, que eu me lembro, editou 3 livros. Mas o que ficou mais conhecido foi esse, de 84, editado pela Servier, com especialistas de vários países, e que foi, durante muito tempo, uma referência importante no assunto de mastologia em nosso meio. As suas publicações, tanto no Brasil como no exterior, causaram uma importante repercussão, especialmente esse artigo que foi publicado na revista Breast. Na época era o primeiro artigo específico de mama no mundo, que era editado, se não me engano, pelo Douglas Marchand, lá de Boston, que era o editor principal, e ele fez com a patologista a doutora Darcy Monteiro uma comparação do número de linfonodos obtidos na cirurgia de Halsted versus cirurgia de Patey, que Montoro também havia padronizado aqui no nosso meio e que ele divulgou no Brasil. Foi o grande divulgador da cirurgia de Patey no Brasil, e depois também ele acabou participando do grupo dos pioneiros na divulgação da padrontectomia. Então, esse artigo, entre tantas publicações dele, eu cito este porque foi bastante citado na época e teve muita repercussão na aceitação de que a linfadenectomia da cirurgia de Patey era tão boa quanto a cirurgia de Halsted. Na sua longa carreira, muitas funções ele desempenhou, eu cito algumas aqui. Em 1973, ele fundou a primeira clínica
exclusiva de mastologia no Brasil. Clínica Franco Montoro, uma placa embaixo, mastologia, em 73. Então, ele foi o precursor de uma clínica exclusivamente dedicada às mamas. Ele comprou um mamógrafo para a clínica particular, também pioneiramente no país, e introduziu o cirurgião plástico no grupo, e também fazia lá a própria quimioterapia, que ele havia se adestrado no assunto no C. Camargo e fazia a própria quimioterapia. Eu cheguei a ver, lá na clínica do Franco Montoro, como seu assistente, ele prescrever e fazer a quimioterapia. Em 77, ele fundou e presidiu o grupo de estudos Bradépica para detecção e prevenção do câncer, um ramo da associação internacional chamada DEPCA. E o Bradépica fez N congressos, fez livros, depois de Montoro presidiu o Bradépica, o Dr. Joaquim Gama Rodrigues, enfim, teve uma existência muito próspera o Bradépica. E ele foi fundador não, foi diretor da Fundação Oncocentro de 1987 a 1993, uma fundação destinada principalmente à difusão de ideias de epidemiologia do câncer, muito famosa aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. De uma maneira bastante desprovida de interesses, Montoro foi um professor na sua clínica privada. Isso é muito importante, porque eu hoje faço bastante pesquisas na minha clínica privada e aprendi isso com Montoro, que é possível fazer ciência dentro da assistência que se faz no seu próprio consultório. Não precisa você estar num hospital grande, não precisa você estar numa faculdade, você precisa ter vontade e ser organizado para ter a coleta de dados, o que Montoro era muito. E foi com ele que eu aprendi desde cedo a tomar nota de todos os desfechos das minhas pacientes, o que já me proporcionou hoje ter orientado 4 teses de doutorado feitas aqui com o material do meu consultório. E ele formou discípulos nesta clínica. Edson Mantovani Barbosa aprendeu a operar com ele. José Solis Rivera, o seu filho Flávio Franco Montoro, o Carlos Alberto Ferreira, que é hoje um dos maiores mamografistas do Brasil, ele se desenvolveu lá na clínica. E eu, que aprendi a operar com o Dr. Antônio Franco Montoro. As minhas primeiras 4 cirurgias foram todas feitas com ele do meu lado, segurando na mão, pegando o bisturi comigo. Depois ele ia só quando eu tinha dificuldade, mas ele estava sempre me ajudando. Eu já estou quase terminando, vou colocar algumas coisas importantes sobre o homem Antônio Franco Montoro. Ele era um homem de família, privilegiava o ambiente familiar sobre todos os outros. Teve um casamento duradouro, de 62 anos, com a senhora Denise Bacará Franco Montoro, que eu tive o prazer de conviver com ela. Feliz casamento. Montoro era discreto e carismático. Ele dificilmente passava por um lugar sem marcar sua presença, sem chamar atenção. Inteligente e culto. Era poliglota. Eu ouvi falando normalmente, correntemente italiano, francês, inglês, espanhol e português. Né? Então, um homem culto. Nos congressos se apresentava, nos congressos em qualquer idioma. Elegante e educado. Elegante, 2 coisas nele me marcaram. Primeiro, o seu avental que usava no consultório, que eu logo mandei fazer um igual. Era com gola, com intertela de alfaiate, com decote, com colar, não é colarinho, com gola dura, né, com gola de blazer, de paletó, e um avental bem longo,
que chegava até o joelho. Eu falei, nossa, que homem chique quando eu conheci. Só que eu mandei fazer um avental elegante, custou caro, mas em mim não ficou bom, ficou meio, como do jovem, parecia meio pernóstico aquele avental em mim. Depois, com os anos, eu mandei fazer igual, mas hoje eu até uso um mais simples. Outra coisa que eu achei, que a única pessoa que eu conheci que levava o hobby de Xambi, aquele hobby do quarto, levava na mala nas viagens. Então, ele, nos hotéis, além do pijama e do chinelo de dormir, ele colocava aquele hobby. Eu achava isso o máximo, poder levar o hobby nas viagens. E ele fazia isso. Justo com todo mundo que se cercava dele, generoso. Cliente que não podia pagar tinha descontos, parcelamentos ou operava até de graça. E operava mesmo, gente de graça que aparecia lá na clínica dele. E o consultório dele foi, então, uma porta aberta para clientes, inclusive, que ele tinha atendido no antigo INPS, né? E que depois ele parou de trabalhar no serviço público e iam lá na clínica. Muito organizado. Numa época pré-computador, todos os pacientes ganhavam no envelope bolinhas de cores diferentes. Quem era carcinoma in situ, quem era doença benigna, quem era câncer. Com isso, ele começou a ter um arquivo maravilhoso. Os seus slides eram muito bem organizados, as separatas, como ele chamava, artigos que vinham de xerox, tirava xerox, era tudo classificado. Ele tinha um escritório fora de sua casa, uma edícula, que eu admirava muito, porque ali tinha toda organizada a sua produção científica. Montoro foi um excelente pai, um excelente avô, que foi pai de 4 filhos. O Flávio, que vocês conhecem, mastologista, é um deles. Eu queria aproveitar para agradecer a Suzana Montoro, sua filha, que me ajudou a preparar alguma coisa dessa aula, especialmente as fotos, e que é uma psicóloga muito bem sucedida aqui em São Paulo. Hobbies do Montoro: trabalhar e viajar. Sempre adorou trabalhar, trabalhava de alegre e sempre adorou viajar. Esse é meu último slide. Eu me socorri muito de Montoro como mestre e amigo. Inúmeras vezes compartilhei com ele decisões, até quando eu me decidi me casar, eu fui consultá-lo. E ele falou: case sim, Alfredo, a doutora Maria Aparecida é uma boa moça. A doutora Aparecida tinha também frequentado o consultório dele e tinha ajudado algumas cirurgias lá, e ele falou: case sim, ela é uma boa moça. Mas isso é só um exemplo das coisas que nós conversamos. Nós tínhamos o hábito de, no final do expediente, nas sextas-feiras, fazer um happy hour no consultório dele, hábito que adotei a vida inteira, e ele me dizia: o uísque é Buchanan's, o resto é outro tipo de uísque. Ele adorava Buchanan's, e eu também adoro Buchanan's. E aqui está uma homenagem ao Montoro, com o uísque que ele adorava, e 2 copos. Doutor Montoro, eu sou um admirador seu eterno, muito grato por tudo que o senhor fez por mim, tudo que fez pelos colegas mastologistas brasileiros, e principalmente para as mulheres evitarem o câncer de mama ou se tratarem do câncer de mama. Doutor Montoro, que saudade. Ézio, terminei. Obrigado, Alfredo. Realmente emocionante, né? Essa parte da nossa sessão é sempre muito emocionante, né? E especialmente quando se fala de uma figura como Antônio Franco Montoro, que eu tive a oportunidade também de conviver, inclusive com a família. Aliás, eu quero cumprimentar Flávio Montoro, filho dele, nosso colega mastologista, que está aqui na sessão. Flávio, nosso abraço aí. Seu pai realmente foi merecedor de todas essas homenagens que Alfredo fez. Eu acho que ninguém melhor do que Alfredo poderia prestar essa homenagem a ele.
esse patrono tão importante da nossa academia. Para que a gente já não tenha, a gente já está um pouco avançado na hora, a Mayra Calef parece que se atrasou um pouco por estar participando de um outro evento na Academia Nacional de Medicina nesse momento, e então... Não, já está aí ela, já está aí. Já está aqui? Já. Então, eu vou passar a palavra. Eu quero cumprimentar Casale. Seja bem-vindo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande para a gente. Rafael também, a mesma coisa. E então, eu vou passar a palavra para a Mayra, então, que vai coordenar a sessão a partir de agora, vai apresentar o nosso palestrante e depois conduzir a parte dos comentários do Rafael e toda a discussão. Mayra, boa mês de noite a Outubro todos. Rosa, a gente só lembra de você, de imediato. E claro que eu vi. Rosa, a gente vê você realmente se tornou a grande, nossa embaixadora maior Muito dessa obrigada. causa no Brasil. E o seu trabalho realmente sempre fantástico e a gente não pode esquecer de falar isso. Então, Mayra, a palavra é sua. Obrigada, Ezio. E eu faço isso, vocês sabem, pelas nossas pacientes e levantando a mastologia sempre, porque a gente está sempre falando que chega logo, é tempo dependente, procure um mastologista. E esse mantra eu venho falando há mais de 30 anos, né? Bom, mas hoje a gente está aqui com uma outra coisa assim, muito sensacional que nós, aqui da academia, assistimos acontecer. Tem coisa que a gente não assistiu acontecer, mas o surgimento dos testes genéticos e a importância do BRCA1, BRCA2, de 93, 94 para cá, a gente conseguiu ver essa revolução acontecendo. Então, eu tenho o máximo prazer hoje de convidar o José Cláudio Casale, que vai nos ofertar. Ele é sensacional, ele é chefe do departamento de oncogenética do AC Camargo, oncologista clínico pelo INCA, fez doutorado em oncologia e genética pelo AC Camargo e pós-doutor em farmacogenética pelo St. Jude Children's Hospital nos Estados Unidos. E ele vai falar hoje para nós, além do BRCA1 e BRCA2, como o mastologista deve conduzir suas condutas. Bem-vindo, José Cláudio Casale. Obrigado, Mayra. Que delícia estar aqui, que delícia ser apresentado por você, ainda mais nessa inauguração aqui da Academia para o Outubro Rosa. Então, para mim é uma honra estar com todos vocês que eu já conheço há muito tempo. Eu sou membro há 15 anos da Sociedade Brasileira de Mastologia e, para mim, eu me sinto extremamente honrado de estar aqui podendo falar do tema que eu mais adoro, né? E que há muito tempo eu deixei a oncologia clínica para virar oncogeneticista e nunca mais prescrevi uma quimioterapia, desde 98, gente. Então, fico muito feliz de poder apresentar para vocês um pouco dessa... Carol! Estão me ouvindo? Sim, sim. Corre aqui. Acho Tem que alguém com o microfone aberto. Alguém com o microfone aberto, mas a gente vai lidando. Esse ano, a gente inaugurou também uma liga acadêmica de oncogenética e oncogenômica, é a primeira liga do Brasil, e eu convido vocês também, a quem tiver interesse e acadêmico, né, de introduzir os seus acadêmicos na liga. A gente está abrindo agora várias regionais e espero contar aí bastante com o apoio e a cooperação de vocês. Aqui estão os meus contatos no QR Code, depois vai aparecer novamente. São esses os meus conflitos de interesse. Bem, então, nada como um Outubro Rosa para a gente falar um pouco dessa jornada da paciente com câncer de mama, né, que passa por todos esses processos do diagnóstico, né, e de entender o que é o câncer, de superar o câncer, né, e passar por todo o processo com consciência e com resiliência, né? Então, é muito importante a gente trazer para a consciência dos nossos pacientes e das famílias que a gente lida que o câncer ele é realmente uma superação e que a gente precisa aprender com essa experiência, e ele não vem por acaso. Muitas vezes eles vêm ensinando,
né, pacientes, médicos e familiares a entender um pouco mais sobre a vida, sobre a bondade, sobre o amor, né, e sobre a importância da gente ter o autocuidado, né? E quando a gente fala de oncogenética, a gente também está falando disso, porque ninguém quer passar por essa jornada, né? E talvez essa consciência ela precise ser, faz parte de um enfrentamento de todos nós, né? Entender que o risco é diferente do câncer e que enfrentar o risco é melhor do que enfrentar o câncer. Então, hoje, a gente vem tendo esse movimento dos pacientes que vêm hoje nos procurando, né, antes do câncer aparecer, e isso vem mudando bastante o perfil, né, com mais, inclusive, mais homens procurando, né, o aconselhamento genético e mais pessoas cada vez mais sem câncer também procurando o aconselhamento genético. Câncer é uma doença muito complexa, como vocês todos sabem, né? E se nós somos diferentes uns dos outros, né? E a célula do câncer vem de uma célula normal nossa, não existe um câncer que seja igual ao outro. E essa individualidade ela vem surgindo aí nos últimos anos, não só com tratamentos personalizados, mas também com prevenção personalizada. A complexidade do câncer é muito maior do que a gente vê hoje na nossa prática, né? Aqui é um cariótipo de um câncer de mama, só para mostrar para vocês que certamente receptores de estrogênio, progesterona, amplificação de HER2, Ki67 não são suficientes para a gente poder individualizar tratamentos. Eles são as ferramentas mais úteis hoje em dia, mas nós estamos vivendo um momento em que a gente vai precisar entender o câncer não só do ponto de vista de copy number, mas também de translocações e da expressão dos genes, né? Além disso, o câncer ele vai se modificando com o tempo, e um tumor inicial ele pode ficar totalmente diferente de um tumor mais avançado, de uma metástase. O câncer evolui. E esses clones, né, eles podem ser modificados pelos tratamentos. Então, hoje, o entendimento de oncogenética ele também se estende à oncogenômica. E hoje, o oncogeneticista ele auxilia oncologistas até na definição do melhor tratamento. A genética ela vem do grego geno, fazer nascer. E, há muito tempo, o próprio James Watson, que já tinha, né, descrito, né, e o DNA, né, como uma hélice, né, uma dupla hélice retorcida, né, ele pensava que realmente o que estava escrito era o que iria ser o nosso futuro, né? Então, como se houvesse mesmo um maktub da genética, onde as coisas que estão escritas elas pudessem realmente, de fato, acontecer. Está escrito no DNA, vai acontecer certamente. Será que é isso, né? Isso mudou. Né? Então, hoje a gente saiu daquele dogma da biologia molecular, onde um DNA, né, uma alteração do DNA era traduzida, né, e transcrita num transcrito de RNA e traduzida numa proteína. Esse dogma da expressão do DNA, ele hoje ele não é mais esse padrão, porque o ambiente interage com o DNA. E aqui a gente está falando, gente, de epigenética. A gente começa a falar que esses genes podem ser desligados uma vez que a gente adquira hábitos diferentes. Então, hoje, também faz parte das nossas consultas como mastologista, oncologista, oncogeneticistas, né? Explicar que esses fatores de risco eles podem acelerar ou podem retardar a expressão desses genes. Eu trouxe um caso clínico para a gente discutir, para começar, acho que ilustrar um pouco essa aula, de uma família daqui do Rio. Eu estou no Rio, viu, Mairo? Acabei de chegar, sei que gosta tanto daqui também. Eu estou em São Paulo, mas agora ficou mais perto eu estar aqui no Rio. E essa moça me procurou há algum tempo atrás. Ela tem 2 filhos de pais diferentes, né? Se separou do primeiro marido e tem um segundo, e ela tem 47 anos nesse momento, querendo saber do que ela devia fazer, né, em termos de prevenção, uma vez que a mãe dela teve câncer de ovário, e essa mãe tinha 3 primas com câncer de mama, né, além de outros tumores na família, né, e ela realmente preocupada, porque ela vendo essa história, ela percebeu que o risco dela era maior.
Então, isso é muito importante porque a gente sabe que ela pode até não ter dado um fator genético, né, se houver um fator genético nessa família. Hoje, para a gente que vê um heredograma como esse, fica muito claro que existe, né? Eu falo, é obrigação nossa, se a gente não acha o BRCA1 e o BRCA2 como método inicial de rastreio, que a gente procure outros genes. E a principal recomendação é que a gente tente testar primeiro quem teve o câncer. E assim foi feito. Essa paciente convidou a mãe dela para participar de uma segunda consulta, foi feito um aconselhamento pré-teste, e essa senhora com câncer de ovário tinha uma variante genética no gene BRIP1, né, uma variante patogênica nunca descrita, né, antes, e com uma variante com um códon de terminação mostrando que a proteína era extremamente danificada por essa variante. E o teste foi oferecido, então, para essa moça, e ela também tinha a mesma variante que foi herdada da mãe, né? Um risco de 50%, uma herança autossômica dominante, mas, como vocês podem ver, muitas pessoas portadoras que não eram afetadas, que não tiveram manifestação. E aí? O que a gente faz? Então, até algum tempo atrás, a gente realmente não tinha informação sobre esses genes mais raros, além do BRCA1 e do BRCA2. O nosso conhecimento se restringia apenas aos genes mais comuns, já que eles eram os mais estudados. E hoje, com os painéis genéticos, né, disseminados no mundo inteiro, um grande conhecimento vem sendo acumulado em torno desses genes menos frequentes, e o BRIP1 ele já tem numa recomendação, né, do NCCN, nessa versão mais nova, que saiu agora em setembro, que é a versão 1/2023, né, um dado de que, olha que interessante, não há dados suficientes para risco para câncer de mama, mas existe um risco de 5% a 15% descrito para câncer de ovário, inclusive com recomendação de salpingoforectomia. E, diante disso, nós convidamos as primas dessa mãe para fazerem o teste. Uma delas fez e era portadora de BRIP1, tendo câncer de mama. Então, até onde os nossos guidelines hoje, né, eles vão sendo atualizados, né? Possivelmente, no futuro, a gente vai ter recomendações específicas para a BRIP1, talvez não só por gene, como a gente hoje vem definindo o risco, mas talvez até por tipo de mutação. Então, hoje a gente já sabe que algumas mutações podem ser mais danosas do que outras, e talvez no futuro essa recomendação aqui ela seja destrinchada em recomendações de risco por variantes genéticas, né? Não apenas hoje, como a gente já está vendo, pelo gene. Esse é um trabalho que eu acho que é muito importante para todos de conhecimento, né? Que é sobre uma variante também bastante comum no Brasil, que está presente em toda a região sul e sudeste, inclusive Minas Gerais, né? A gente fala sudeste, lembra muito de Rio e São Paulo, mas Minas Gerais também tem sido extremamente descrita a variante R337H do TP53. Recentemente, a Emília Pinto também descreveu uma covariante no gene SHAF1, que parece modular essa variante do 337. Esse é o trabalho original da Maria Isabel, que foi orientada pelo Pierre Renaud e por mim, e que mostrou realmente assim que essa é uma variante bastante frequente, metade da nossa coorte, e que certamente no Brasil ela é a variante mais frequente, tão frequente quanto o BRCA1. E os genes que a gente também hoje vem começando a falar, né, são os genes de biometabolismo, que são polimórficos e que, dependendo das variantes nesses genes de metabolismo, você pode detoxificar mais ou menos produtos do ambiente, inclusive fatores de combustão, hormônios, né? Esses são genes que a gente chama hoje de suscetibilidade, e eles também podem afetar genes de reparo, né? Essas variantes genéticas podem afetar a forma de reparo do DNA, e hoje muitos dos cânceres que a gente considera esporádicos, né? Aos poucos a gente está revendo, né, que eles
eles aumentam o seu risco muito por conta desses genes de biometabolismo e polimorfismos em genes de reparo do DNA, além de fatores genéticos associados à imunidade. Então, no fim, gente, tudo é genético, né? A gente precisa ter pessoas que são suscetíveis, mesmo quando elas não têm fatores genéticos de moderado e alto risco. Esses genes, hoje, eles estão presentes no que a gente está chamando de score de risco poligênico, né? E, obviamente, eles sofrem uma influência muito grande do ambiente, porque eles podem ser ligados e desligados, né? Como esse interruptor que está aí antes dos genes, né? Fazendo com que a gente module esses genes de suscetibilidade através dos nossos hábitos. Então, genética, de modo algum, é destino, e o que a gente hoje aprende é que o nosso destino é modificado pelas nossas escolhas e não pelos nossos genes, né? Nós devemos nos afastar um pouco desse dogma, né, que nos prendeu durante tanto tempo de que ter uma variante genética em um gene de alto risco, essa pessoa estava destinada a ter câncer, e hoje a gente pode ter a opção e oferecer para ela a opção até para ela tomar uma decisão consciente de fazer uma mastectomia. Muitas vezes ela não está preparada num primeiro momento, ela pode ser acompanhada clinicamente, né? Então, hoje, a gente se torna cada vez mais flexível, percebendo, né, o risco dessa paciente, observando como ela percebe o risco dentro da própria família. Aquela moça que eu mostrei no teste do BRIP1 acabou optando por fazer a salpingoforectomia e vem fazendo o acompanhamento das mamas regularmente, apesar de ter tido as três tias que tiveram câncer de mama. Essa mandala vocês também já conhecem, né? Dos passos da carcinogênese, descrito por Hannah e Weinberg, e hoje um fator de epigenética bastante importante que foi adicionado esse ano a essa mandala é o microbioma intestinal, né? Hoje a gente já está falando de microbioma dos tumores também. Então, cada vez mais esse assunto da genética ele vem mostrando que o ambiente ele tem uma participação muito grande. Talvez o novo momento da oncogenética seja muito mais pela epigenética, né? E o quanto que os hábitos, as práticas integrativas e complementares podem modificar esses riscos. Então, esse é um novo momento da era genômica, não só dos tratamentos de precisão, mas da prevenção de precisão. Já previsto lá atrás, olha, em 2003, quando a Science anunciou que uma nova medicina genômica, 20 anos atrás, estava surgindo, né? E que talvez não só os medicamentos, mas que talvez essa prevenção fosse mesmo diferente. Hoje, a gente tem uma disseminação muito grande também de testes genéticos que são feitos no tumor, que são os testes que avaliam mutações somáticas, que têm sido feito muitas vezes para orientar tratamentos, e toda vez que você encontrar uma variante num desses genes de predisposição no tumor, essa variante precisa ser testada na linhagem germinativa. Então, um tumor que tem uma mutação de BRCA1, de BRIP, de PALB, de SHEC, de TP53, essa pessoa precisa fazer um teste no sangue ou na saliva para diferenciar se essa variante ela é exclusiva do tumor, uma mutação somática, ou se é uma variante germinativa que você está vendo dentro do tumor. Então, isso é importante. Eu acho que hoje uma visão para os mastos e para os oncologistas é não tomarem condutas cirúrgicas achando que a variante é germinativa com base num teste genético que foi feito no tumor. O papel do oncogeneticista está em ajudar essa família, né, a partir do probando. Hoje o heredograma já contempla os trans, né? Então a gente tem aqui o trans feminino e o trans masculino, né? Genótipo masculino com fenótipo feminino, o de fora é sempre o fenótipo, e a gente sabe aí que esse número de 1 em cada 10 cânceres ser hereditário depende dos tipos de tumor, depende do tipo histológico. A gente sabe que em câncer de
triplo negativo, esse número é maior, os cânceres de pâncreas chegam a 30%, né? E o papel do geneticista é explicar, não só para o paciente, mas para a equipe médica, também as implicações dessas variantes genéticas, o que elas podem dizer, e esse entendimento, né, do que tem peso maior, né, como o BRCA1, BRCA2, o TP53, o que tem peso médio, né, moderado, CHEK2, o PALB, o ATM, o BRIP, os RADs, né, e esses polimorfismos de baixo risco, que são esses pezinhos, que são muito comuns na população e que acabam influenciando também o risco de quem tem um gene de alta penetrância ou de moderada penetrância. Então, esses genes de pezinhos são chamados de genes de suscetibilidade, são os polimorfismos modificadores de risco, e os genes de predisposição são os de peso médio e peso alto, né? Felizmente, esses de peso médio e peso alto são raros na população geral, embora tenham um risco muito maior. E, deixa eu ver aqui só uma coisinha, tá? E esses polimorfismos modificadores de risco, eles podem modificar risco, inclusive, desses genes, né, de alta penetrância. Eles interagem com fatores do ambiente, então a gente está vendo aqui consumo de álcool, né, risco para obesidade, exercício físico, mas também são influenciados por amamentação, né, eles influenciam a densidade mamária, eles podem ser influenciados por paridade, né, antes dos 25 anos. Então, hoje, esses são os genes que a gente conhece e que vão entrar aí nesse painel de risco poligênico, que possivelmente vai ser aplicado aí a partir do ano que vem. Como eu disse, os riscos poligênicos, eles modificam os fatores genéticos que a gente já conhece, né? E um CHEK2, por exemplo, que o risco médio é em torno de 22% para câncer de mama, um risco poligênico baixo pode ser tão baixo quanto 6%, mas um risco poligênico alto, a mesma mutação no CHEK2 pode trazer um risco para câncer de mama de 70%. Então, certamente, no futuro, a gente vai ter, além dos painéis genéticos, né, que a gente tem hoje de câncer hereditário, o risco poligênico está vindo para modular também o risco desses genes de média e alta penetrância. Hoje a gente tem que ter a ideia de que o câncer de mama pode ser causado por vários genes e que o mesmo gene pode causar vários tipos de tumor, além da mama, então a gente tem que se preocupar com uma série de outros tumores dependendo da variante genética. E o aconselhamento genético, ele nada mais do que um acolhimento, é um processo de acolhimento onde a gente realmente faz um acolhimento da paciente, né, e da sua família para explicar e fazer com que ela passe pelo processo com determinação, com resiliência e com bastante aprendizado. Hoje já temos aí alguns guidelines, né, do American College of Medical Genetics que nos ajuda a diferenciar um pouco daquelas variantes de significado incerto. Então, hoje, esses scores de pontos, eles de alguma forma nos ensinam se aquela variante vai ser benigna no futuro ou se ela pode virar uma variante patogênica, né? E os guidelines, eles são atualizados a todo momento. Agora, dia 7 de setembro, saiu esse do NCCN, já a versão 1 de 2023. Depois vocês podem olhar com detalhe. Houve algumas modificações aqui, mas são basicamente as que a gente já conhece, né? De indicação para teste genético, quando você tem triplo negativo, câncer de mama masculino, herança judia askenazi, enfim. Hoje, em qualquer idade, né, pacientes com câncer de mama, a gente vem discutindo, inclusive, o benefício dos tratamentos novos, né? Então, será que vale a pena a gente vale a pena a gente testar todo mundo, né? Hoje a cobertura dos testes genéticos no Brasil ainda é muito restrita, né? Ela é baseada em guidelines antigos de 2017, isso precisa ser atualizado. E lembrando que cada vez mais a gente, quanto mais genes a gente testa, maior a quantidade de variantes de significado incerto, principalmente nesses genes que são menos conhecidos. Aqui, só para mostrar que a frequência alélica dos testes somáticos já nos dá uma ideia se aquela variante é somática ou se ela é germinativa. Então, quando você encontra num painel somático uma variante de BRCA1,
Se a frequência alélica é baixa, você imagina que ela seja soro-tumor, mas se ela tiver numa frequência acima de 50 ou em torno de 50 para mais, você já imagina que ela seja germinativa. Tem que tirar a prova com o teste, sempre tirar a prova com um teste germinativo, né? Esses genes, né, BRCA1 e BRCA2, estão associados ao risco alto para câncer de mama e ovário, né, ao longo de toda a vida, né, inclusive acima dos 70 anos, mas também para risco para pâncreas, para próstata, vias biliares, esôfago, gástrico, né? Você vê que esôfago, BRCA2, um risco chega a ser 5%, e aqui vias biliares para BRCA1 chega a ser 12% até os 85 anos. Alguns desses riscos são mais tardios, vocês estão vendo? Acima de 55 anos é que esses riscos de tumores mais raros começam a acontecer, inclusive de estômago, né? E tem vários artigos que mostram em pessoas longevas, né, esse risco dessas mutações, aqui especificamente em câncer de mama, mostrando como o risco não acaba, o risco é contínuo. Então, possivelmente os guidelines têm que ser adaptados, né, para que o programa de rastreamento para famílias de alto risco nunca termine, né? E já temos aí alguns artigos que mostram que hoje a gente precisa entender não só a síndrome de câncer de mama e ovário hereditário como uma síndrome, mas as recomendações elas têm que ser gene específicas, né? Como é o caso desse aqui do artigo do PALB2, né? Com as recomendações aqui do NCCN específicas para PALB2, né? Mas também esse artigo muito recente, que saiu agora na semana passada, de SHeck2, falando que o SHeck2 aumenta risco para tireoide, para rim, para próstata, e que o programa de rastreamento tem que ser moldado de acordo com cada gene, não apenas pela síndrome e possivelmente mutação específica. Então, as implicações de teste molecular, eu já estou acabando, elas saíram daquelas implicações que a gente tinha apenas de risco, mas hoje elas estão entrando na área do tratamento, não só cirúrgico, mas também tratamentos sistêmicos, né? A gente já tem o exemplo aí do Olimpiá, né, com o olaparib, mostrando o benefício de se identificar variantes genéticas germinativas ou somáticas nesses genes. Possivelmente isso vai se estender para outros genes além de BRCA1 e BRCA2, né, já aprovado pelo FDA. Aqui um painel do PALB2, mostrando também uma variante genética, né, identificada em PALB2. Então, não é suficiente, gente, fazer só BRCA1 e 2, a gente precisa ampliar esses painéis. E agora, como um slide final, mais provocativo, né, a Sociedade Americana de Cirurgiões de Mama, né, que recomendou há 2 anos atrás que toda mulher com câncer de mama deveria ter acesso aos testes genéticos, independente da sua história familiar. Isso porque a história familiar muitas vezes é falha, as famílias são pequenas, não são tão informativas, às vezes você tem famílias com muitos homens e não vai ver o fenótipo de câncer de mama acontecendo, e a metade dos testes genéticos positivos são detectados em famílias que não preenchem critério do NCCN. Nos Estados Unidos, a recomendação é que todas façam BRCA1, BRCA2 e PALB, porque são genes que já têm guidelines mais bem estabelecidos. Certamente, no Brasil, o TP53 tem que ser adicionado. Então, como mensagens aí para casa, né, esses genes acionáveis devem ser procurados por conta não só do risco, mas porque eles têm implicações terapêuticas, não só em termos cirúrgicos, mas hoje, com os inibidores de PARP, implicações de tratamento adjuvante. Esses painéis multigênicos, eles aumentam a chance da gente encontrar variantes de significado incerto. E no Brasil continental, a gente precisa entender o câncer de mama hereditário com um olhar muito regional, né? E a gente precisa cada vez mais entender esses aspectos regionais, não só da genética, mas dos hábitos de cada região, justificando muitas vezes a incidência de câncer no país
em todo o nosso território. Obrigado, queria agradecer então a todos. Aí estão os meus contatos e estou aberto aí para as perguntas. Ô, Maria Helena, que coisa boa te ver, foi a primeira que eu vi aqui agora. Ó, amo demais. Que legal essa tua apresentação, muito legal. Acho que o que a gente nota é assim, como a gente ainda sabe pouco, como a gente precisa usar as mentes assim como a tua, para a gente poder ser atualizado, porque não dá tempo de, em todas as especialidades, ler tudo, não dá tempo. E a gente precisa também a qualificação do que a gente precisa absorver. Então, Casale, foi sensacional, eu acho que foi bem prático e está mostrando assim o para além do BRCA1, BRCA2. Eu vou chamar agora o colega Rafael Machado para fazer alguns comentários. Ele é mestre e doutor em medicina pela UFRJ e ele é responsável pela residência médica em mastologia no Hospital Federal da Lagoa. E também ele serviu como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional RJ agora, 2022. Tudo bem contigo, Rafael? Tudo ótimo, tudo ótimo, doutora Mayra. E queria agradecer muito o convite da academia, agradecer muito o convite feito pelos ilustres acadêmicos e acadêmicas. E tivemos hoje 2 aulas fantásticas. Primeiro, uma aula com uma história de vida espetacular. O professor Alfredo Barros gostou do professor Franco Montoro. E agora uma aula do Casale, que é absolutamente fantástica. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o que a doutora Mayra já falou. Quer dizer, é fundamental que a gente tenha uma conduta multidisciplinar. Não dá para abrir mão do geneticista, né? Como o Casale, vou pegar do final mais para o começo, como o Casale falou, efetivamente a paciente não é só um par de mamas, a paciente tem órgãos que precisam todos ser avaliados. Quer dizer, então, uma paciente que chega para você com uma história, por vezes, de câncer de tireoide nela, ovário na família, enfim, é algo que a gente tem que investigar, por exemplo. Os genes de alta penetrância têm uma conduta bem determinada, guidelines bem estabelecidos. Hoje em dia, tem condutas de se a gente testando todo mundo, isso aumenta o número de VUs, os gastos são maiores, a estrutura que tem que se ter é maior. Me agrada muito, particularmente, a conduta da Clínica Mayo nos Estados Unidos de testar as pacientes até 65 anos de idade, onde você tem já um risco, o risco do gene de alta penetrância, o risco ele vai caindo, né, de ocorrência dos tumores, né? Então, até os 65 anos seria razoável, e aí se encaixaria bem custo e estruturação. Achei fundamental e fantástico o que o Casale comentou de genes de susceptibilidade, porque ali é que está a interação com o ambiente. De alguma maneira, é ali que se enquadra a boa alimentação, não fazer uma ingesta excessiva de bebida alcoólica, fazer atividade física regular, pelo menos 50 minutos, 3 vezes por semana, o que já se mostra um fator protetor para câncer de mama, reduz o risco pelo menos em 13%. E eu gostei muito, Casale, de você ter colocado para a gente essa questão toda dos genes de alta penetrância, as regionalidades no Brasil, elas precisam ser ditas. O padrão de mutação na região sul-sudeste é diferente daquele do Nordeste, por exemplo, até porque eu assisti uma aula do Bernardo Garicocheia, que é outro oncogeneticista fantástico, e ele explica muito bem as migrações das populações africanas para o Brasil. Foram populações distintas que vieram para pontos diferentes do nosso país. Então, o nosso país ainda tem essas nuances, essa heterogeneidade de mutações em função das regiões. Então, é fundamental que a gente não pense na paciente só como mamas, a gente tem que pensar na paciente como um todo. Nesse cenário, o Casale usou o mesmo termo que eu uso, eu não uso aconselhamento genético, eu chamo de acolhimento genético, porque a primeira paciente tem que ser acolhida, não só ela, por vezes ela é a família. Tá? E a gente tem que saber, primeiro, se ela quer saber se efetivamente ela é mutada.
Porque, por vezes, ela não quer saber, ela não vai tomar nenhuma atitude. Então, cabe a gente ter a sensibilidade, nos cabe ter a sensibilidade de, olha, a senhora vai tomar alguma atitude sabendo que a senhora é mutada? A senhora deseja saber? Mesmo com uma história familiar ruim ou com uma história pessoal de câncer de mama jovem. Eu tenho, por exemplo, vou citar um exemplo prático, eu tenho uma paciente que a mãe é BRCA2 mutada. E ela não quis testar até os 30 anos. Ela falou, vou ter meus filhos, depois eu vejo isso, direito dela. E hoje ela testou, agora recentemente, ela BRCA2 mutada também, ela falou, não vou mexer nas minhas mamas, nem nos meus ovários, enquanto isso não estiver bem definido na minha cabeça. Então, essa interação nossa com a paciente, é importante que a gente não imponha algo à paciente, é importante a gente informar, mas é o direito dela de ser acolhida junto ao geneticista. E algumas questões eu tenho, Casale, na questão de polissomias, e isso está caminhando, e nos genes de baixa penetrância, moderada penetrância, que são os genes de susceptibilidade, isso também é algo que a gente vem conhecendo mais e mais. Mas alguns genes de penetrância maior, o entendimento vem mudando com o passar do tempo. Na verdade, alguns até surgiram o entendimento a tempo menor. BRCA1 e BRCA2 correspondem a mais de 50%, né? P53, na área, sobretudo na área de distribuição dos tropeiros, não? É grande, é importante no nosso país. O Rodrigo Guindalini publicou um trabalho muito bonito sobre isso também, além do trabalho que você apresentou, Casale. Agora, eu tenho um questionamento importante acerca de PALB2. Porque PALB2 ela não ocorre exatamente só na jovem, a gente vê os carcinomas surgindo mais tarde. E o que eu já li guidelines sendo mais agressivos na questão tratamento cirúrgico, porque aquilo que eu acabei de dizer, quer dizer, BRCA1 e BRCA2, pacientes mutados de alguns genes consagrados, a gente oferece a cirurgia redutora de risco, mama e salpingoforectomia. Tem a questão do tratamento oncológico, que hoje o olaparib é uma realidade na adjuvância nessas pacientes, que a gente consegue oferecer elas, BRCA1, sobretudo, são triplo negativas numa grande frequência, mais de 70%, e a gente consegue oferecer uma droga que tem uma ação mais direcionada, com resultados muito satisfatórios. E eu queria te fazer essa pergunta, e o PALB2? O que você vê de guidelines mais recentes, você mostrou em NCCN, mas com abordagem cirúrgica da mama no sentido de tratamento, de cirurgia até profilática nesse perfil de paciente, porque a gente vê guidelines que falam a favor, guidelines que não são tão favoráveis, e um trabalho que saiu no New England recentemente coloca a PALB2 como um dos 3 genes importantes daqueles que devem ser considerados para risco na paciente, junto com BRCA1 e BRCA2. Então, você podia me clarear um pouco isso para a gente, abordar um pouco isso mais? Rafael, a gente devia mudar o nome do PALB2 para BRCA3, porque ele é muito parecido com BRCA1 e BRCA2. Então, vamos começar a chamar PALB2 de BRCA3, que eu acho que fica mais fácil, porque são as mesmas condutas, entendeu? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a mama, o risco é de 40% até 80%, variando nas séries, então ele é equivalente ao risco de um BRCA, né, 1 ou 2. Tem a mesma questão em relação à radiação. Isso é uma coisa importante, porque se a gente for falar de todos os assuntos, não cabe numa aula, né? Mas hoje a gente falava antigamente que podia irradiar com segurança pacientes com BRCA1 e 2 e PALB, e hoje a gente sabe que a radioterapia é protetora durante 7 anos, que após 7 anos a radiação ela aumenta muito o risco de novos tumores na mama e aumenta muito o risco de câncer de mama contralateral. Então, hoje a gente vem, além do TP53, da gente recomendar mastectomia total, né, e não fazer uma cirurgia conservadora, a gente vem recomendando também que essa cirurgia seja estendida, né, para pacientes com BRCA1, BRCA2 e PALB. Então, talvez seja um novo BRCA3 aí, viu? Acho que ficava mais fácil chamar ele de BRCA3 para entendimento das pessoas. Muito obrigado pela sua resposta. É exatamente essa impressão que eu tenho quando a gente lê acerca do assunto, lê sobre esse gene.
e a importância de uma abordagem um pouco mais dura e mais firme na questão cirúrgica, não? Em que pese o impacto ainda de drogas, algo a gente ainda não tenha em conhecimento. Enfim, você esgotou muito bem o assunto. Genes de média penetrância, a gente ainda não tem uma conduta cirúrgica mais direta, mas, enfim, a observação, e alguns deles estão relacionados com carcinoma em outros sítios, você mostrou bem, né? Enfim, no que diz respeito à interação genética com o ambiente, você deixou muito claro, Casale. Aquele slide seu foi fantástico das interações, porque isso é real. Isso não pode ser negligenciado de forma alguma. A interação do nosso genoma com o ambiente leva a alterações. Isso é fato. Isso não pode ser negligenciado. Eu queria até aproveitar para falar, essa semana nós estamos tendo a semana de experiência do paciente lá no AC Camargo, e eu introduzi há 2 anos o Núcleo de Pesquisa de Práticas Integrativas e Complementares como uma forma de abordar a epigenética para esses pacientes que têm alto risco, né? A gente vem discutindo os níveis de evidência do Reiki, da meditação, da yoga, e a gente começou já no mês passado com 4 turmas de yoga no AC Camargo, né? Já estamos fazendo Reiki para pacientes internados. Essa semana a gente teve massoterapia, aromaterapia, estamos com um projeto de aromaterapia em mulheres que vão fazer biópsia de mama, mamotomia. Então, assim, hoje a gente precisa trazer e discutir nesses fóruns nossos, né, que as práticas integrativas têm um papel complementar importante e que não devem ser desprezadas, nem negligenciadas, nem taxadas de terapias alternativas. Elas são complementares e tem muita evidência científica para dar suporte a essas práticas. A gente precisa trazer isso porque não é só fazer exame de rastreamento, você precisa modificar o risco das pessoas, né? Então, trazer a dieta, o exercício físico. Eu já falava de felicidade para vocês, né? Quantas palestras eu dei aí falando de felicidade, né? Que como fatores que modificam, né, o eixo neuropsico-endócrino-imune, né? Reforçam a sua imunidade, fazem o seu sistema ficar alerta, e hoje as práticas integrativas elas também estão dentro desse contexto. Então, fico feliz de poder aqui nesse fórum falar sobre isso também com muita segurança e evidências científicas, tá? Muito bem colocado. Eu penso que nas pacientes que não tiveram malignidade, esse tipo de atividade faz muito bem. Nas pacientes que já têm diagnóstico, tanto a questão de atividade física quanto as práticas que você colocou, a gente vê que reduz a atividade física, que já está extremamente bem documentada, reduz o risco de recorrência, né? 30%, perder 10% do IMC, reduz em 30%. 30%. 30% a recorrência. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, acredito que queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os senhores, e vou passar para os acadêmicos poderem fazer as colocações e outros colegas também. Muito obrigado pelas aulas excelentes, muito obrigado pelo convite. Parabenizar muito obrigado. Pois não? Parabenizar o Casale, a escolha, e fazer um comentário. Deve ser conhecida de muitos a doutora Ana Carolina Leite. Ontem nós tivemos uma reunião no hospital e ela apresentou um trabalho dela recente que mostra que o estudo da mutação do TP53 aqui no Ceará é totalmente diferente do restante do país. Então, como é necessária essa regionalização de cada estudo? A gente não pode se basear no resultado que tem do Sudeste ou até mesmo de outros países. Perfeito. Fantástico. Eu estava aí em Fortaleza, viu? E depois não. Mayra? Aqui no Sul, quando a gente organizou uma coorte de rastreamento de 10 mil mulheres, nós identificamos, e deu origem a muitos estudos e publicações, o gene R337 mutado de 2 famílias que moravam a menos de 1 quilômetro de cada um e não se conheciam. E, através da genética da mutação de P53,
nós publicamos isso como uma coisa muito louca, assim, né? Que esse aí era o tal do tropeiro que andou por aqui também. Bom, acho que é muito interessante. Eu queria trazer um ponto aqui que é duas coisas. A primeira é a dificuldade das famílias mutadas terem todos os seus membros identificados. Tem pessoas muito apavoradas com o fato de o que eu vou fazer depois, como é que eu vou me comportar depois. Então, eu queria que tu falasse sobre isso, assim, a tua experiência no convencimento para identificar aquela mutação que já identificasse na tua paciente em outros familiares. E que é uma coisa difícil aqui no Sul. E a segunda é que tudo isso que a gente está falando, já estamos nos painéis poligênicos, e a gente não tem nada disso no SUS. Absolutamente nenhum teste genético, nem BRCA1 e BRCA2. Então, tu fala primeiro e depois eu vou falar do que está acontecendo aí no mundo legislativo em relação a isso. Então, Mayra, assim, eu tenho o grande privilégio de poder atender os meus pacientes com um educador físico, com uma nutricionista, com uma psicóloga na minha sala, com 2 farmacêuticos que fazem toda a diferença, né? Então, a gente precisa de uma equipe multi. Hoje, o atendimento ele tem que ser dessa forma, porque você não pode jogar a bomba no colo da pessoa e sair correndo, que é o que a maior parte faz, né? Então, muitos geneticistas hoje eles estão avaliando resultados de teste e devolvendo para o médico, e eu falo que o meu trabalho começa com o resultado do teste, porque é a partir dali que eu vou precisar modificar os riscos, né? E eu me sinto na obrigação de fazer isso, de trazer essa pessoa para um estado de consciência em que ela realmente modifique os seus hábitos, né? Então, isso é fundamental, né? E talvez seja a melhor estratégia para a gente fazer prevenção, né? Não apenas ficar buscando diagnosticar tumores precoces, mas como que a gente, de fato, pode modificar riscos, né? Tem um trabalho de um educador físico, a gente está tentando publicar, que foram uma coorte de mulheres com câncer de mama, né, que a gente estimulou que elas fizessem atividade física e 70% aderiu, dessas todas emagreceram e diminuíram e melhoraram em todos os parâmetros físicos, e as 30% que não aderiram, todas engordaram, todas pioraram os seus parâmetros, né? Então, mostrando que existe mesmo um papel hoje da motivação para a gente poder fazer com que essas mulheres se empenhem a reagir, né, contra o câncer e reagir contra assim, fazer uma prevenção mais adaptada, né, mais adequada para elas, né? Elas precisam ser orientadas. E isso que você falou em relação ao SUS é uma vergonha nesse país a gente não ter uma política de saúde que contemple testes genéticos para pacientes do SUS. A gente tapa buraco, né, em instituições como a Secamargo, que a gente consegue oferecer gratuidade para os nossos pacientes de SUS, mas esse acesso é muito pequeno. O ICESP faz, Barretos faz, aí o HC da URGS faz. Então, assim, são nichos, né? Agora, isso é um privilégio dessas pessoas que têm acesso a essas instituições. A grande maioria está desassistida, desamparada, sem acesso a geneticista, sem conhecer o seu risco, e é o que a gente via assim no serviço público, eu no Erasto Gärtner e na época do INCA, né? Que você atende uma irmã, daqui a pouco vem outra irmã com câncer, daqui a pouco vem a tia, daqui a pouco vem a sobrinha, né? Então você vai tratando e apagando incêndio, em vez de ser efetivo de fato. Então, acho que traz para a gente uma sensação de impotência muito grande, sabe? Se você quer saber. Eu fico muito triste um país que não se preocupa com prevenção. Isso, e é o caminho, né? A gente tem discutido isso globalmente, que se nós não instituirmos a política dos 50-50,
que é investimentos virem 50% em prevenção e fatores de risco e 50% no resto. E hoje em dia é praticamente 99% em tratamento. Então, eu queria só contar para vocês, porque em breve eu vou chamar aqui a Academia Brasileira de Mastologia e todos os meus colegas acadêmicos e também, claro, que a Sociedade de Oncogenética para apoiar essa iniciativa que já está bem adiantada dentro da Câmara dos Deputados, do PL 265, que é para BRCA1, BRCA2, mas atrelado a ele também tem testes oncogenéticos, já passou na maioria das comissões dentro da Câmara dos Deputados e está faltando mandar para o Senado. E a gente, estrategicamente, segurou isso por conta dessa mudança toda que ia haver. As duas casas mudaram praticamente metade dos queridos lá, né? Então, a gente vai recomeçar o trabalho conscientizando os deputados para votarem favoravelmente quando isso for a votação. Mas estamos muito perto, porque o pior já passou, inclusive em câmaras de Constituição e Justiça, câmaras que avaliam o custo-efetividade de uma lei como essa também já passou. Então, eu acho que a gente tem tudo, mas só com médicos juntos e geneticistas e todo esse grupo, a gente vai conseguir vencer essa etapa, porque, como tu disseste, está cheio de gente por aí caminhando com risco e que podia ser prevenido com as cirurgias redutoras de risco. Agora, eu queria abrir para os nossos colegas acadêmicos para ver quem mais tem perguntas bem difíceis para o Casale. Rafael está com a mão levantada. Eu não consigo enxergar, eu estou no celular, caiu a minha rede aqui. Por favor, me ajuda. Eu queria aproveitar para até assim, dar os créditos para uma pessoa que está aqui, que foi pioneiro nisso, que é o Roberto Vieira, que foi realmente uma inspiração, inclusive, para mim, desde a época que ele fez trabalhos lá com o Nerod, descrevendo os primeiros casos, né, de BRCA mutados no Brasil. E Roberto, fala um pouquinho aí, um pouco dessa sua experiência. Ele operou Pergunta agora... para ele com quem ele aprendeu. Oi, que beleza. Que beleza. Eu aprendi tudo com a doutora Mayra. Se fosse a doutora Mayra, eu não era ninguém na vida. Acho que as pessoas não sabem disso, né? Não, eu falo sempre, Mayra, eu falo sempre. Você me incentivou em tudo. Aí que eu passei a estudar genética e câncer. Eu fui te buscar no Sul, né? Eu fui te buscar aí, né? Trouxe você uma rede de inspirações, tá vendo? E ela me orientou anos dentro da Fiocruz. Eu devo todas as minhas publicações, minha tese de mestrado, foi ela que orientou. Não, só tenho que agradecer, Mayra. Eu nunca vou esquecer que você foi a minha grande professora. Não, muito obrigado. É só porque eu acho que essa história da genética começou lá em 94, 95, e aqui no Brasil, graças a Deus, a gente evoluiu bastante. Ainda tem muito a ser feito, mas o Casale te fez a pergunta com os teus trabalhos com o Nerod. Os trabalhos com o Nerod foram baseados no todo o armazenamento que eu tinha feito, né? Começando o trabalho com a Mayra, tudo, eu colhia a família de alto risco, e eu não tinha dinheiro para mandar sequenciar. Então, o Nerod apareceu e levou 800 amostras. E em 3 meses ele fez um trabalho. Quer dizer, foi uma grande... Se não fosse ele, não teria uma publicação internacional. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, Casale. Eu tenho visto várias palestras, lido vários papers. Você concordaria em que o médico mastologista, já que não tem tanto geneticista, em todos os pacientes abaixo de 50 anos, pedisse teste genético? Roberto, eu acho que assim, generalizar não, mas eu acho que fazer uma formação específica para mastologistas, para que eles possam atuar na área e fazerem um aconselhamento genético dentro da área da mastologia, eu sou um dos defensores disso.
né? Eu fui muito criticado no passado por ser oncologista e estar fazendo oncogenética, e eu sei o que é isso, né? Então, assim, foi um rompimento de barreiras. Hoje a gente vê que os geneticistas não dão conta e que os oncologistas acabaram entrando nessa área. Muitos cirurgiões entraram também, né? Exemplo, Benedito Rossi, que começou a fazer síndrome de Lynch, né? E lá atrás, lá no passado, né? E tantos outros que vieram depois. E eu acho que a gente precisa, sim, fazer um curso de aconselhamento genético para mastologistas, para a gente poder trazer a oportunidade dessas pessoas, né, de mastologistas, atuarem nessa área, né? Acho que o Alfredo talvez concorde aí comigo, né, Alfredo? A gente vê que existe essa capacidade. Alfredo é um disseminador disso, né, de conhecimento, e fala de aconselhamento genético e é capaz de fazer um aconselhamento como qualquer outro oncogeneticista. Então, a gente tem hoje essas pessoas que nos inspiram e que mostram que sim, é possível. Casale. Eu acho assim, tem que aumentar o número de oferta para as pacientes, né? Porque eu acho que tinha que fazer tipo uma ONG de aconselhamento genético para que a gente pudesse oferecer, entendeu? As pacientes que podiam pagar, pagariam, e as que não pudessem pagar, elas teriam acesso também. Quer dizer, umas pagariam pelas outras, como são feitas em várias fundações do mundo. Isso seria muito importante. Casale, eu gostaria de comentar algumas coisas aqui. Primeiro, reverenciar a Mayra. Lembra daquele livro com as letrinhas, que eram os nucleotídeos, né? Foi a primeira pessoa que me fez me interessar um pouco por genética molecular, foi você. Depois, o nosso amigo Roberto Vieira, eu tive o prazer de ser banca de sua tese, lá conheci o... Como chamava? Koifman, né? Sérgio Koifman. Koifman. E Sérgio o Lerena, né? Eram os dois, o Koifman e o Lerena. Juan Lerena e Sérgio Koifman. E a Vera Suevo também, né? Tinha a Vera Suevo. Não, a Vera Suevo era uma oncologista clínica que participava do grupo, né? Era um grupo de pesquisa. Agora, tudo isso daí era coordenado e, assim, era me orientado, eu fazia, eu era um cirurgião, não tinha noção de nada. Era a Mayra que me orientava. É verdade. Ô, Mayra, e cumprimento você pela nova luta, que é tentar estender essa avaliação de risco germinativo pelo SUS, né? E todas as outras coisas você conseguiu. Só que entre a lei virar lei e a lei ser cumprida, vai uma distância muito grande, mas pelo menos você tem conseguido virar lei, como a lei dos 60 dias e tal. Depois a luta sempre continua. Mas você é uma lutadora, Mayra. Parabéns. Casale, eu sempre aprendo com você, como disse, não sei se foi o Ricardo, alguém, ou Ezio, alguém falou que a gente se atualiza. Alguém falou aí que a gente está sempre com você. E é isso mesmo. Quanto a mastologista pedir o teste genético, eu acho que todo mundo deveria pedir. Eu posso dizer que já há algum tempo eu peço teste genético, desde que o American Society of Breast Surgeons, o Peter Bausch e outros mostraram num evento no exterior que se seguir a coisa do NCCN, a gente perde muitos casos que iam se beneficiar e perde prevenção de câncer de ovário ou até de pâncreas, sabe? Aliás, uma propaganda no Masto Meeting do mês agora de novembro, que vai ser o último do ano, eu estou convidando um astro muito bom em via biliar para falar sobre a prevenção primária e secundária do câncer de pâncreas. O que tem nesse assunto? Porque, olha, é traumatizante para a gente mulheres que tiveram câncer de mama aparecerem com câncer de pâncreas. Apesar que ele é mais frequente no sexo masculino, mas tem. E a gente fica, ela está dentro do seu consultório e você não sabe o que fazer para prevenir o câncer de pâncreas. Então, tem muita coisa nesse sentido que está aprendendo sempre. Eu acho que eu peço a pessoa que tem até 70 anos, assim, uma boa performance, eu peço o painel para todas elas. Peço. São pacientes do meu consultório que tem, sabe, um painel hoje custa 1.800 aqui em São Paulo, sabe? Então, elas podem fazer. Agora, entre pedir e fazer o aconselhamento, vai uma diferença grande, casado. Eu não me sinto
preparado para o aconselhamento, especialmente quando vem lá, predisposta à anemia de Fanconi. Eu vou falar o que para ela? Muito prazer, a senhora tem aí uma predisposição para anemia de Fanconi, né? Então, quando vem esses aí de alta penetrância, que a gente já está sabendo, eu me sinto à vontade para aconselhar ela e os familiares. A questão do VUS, eu também consigo me virar bem, sabe? E dizendo que vai precisar repetir mais tarde. Tal. Agora, o que eu não consigo me virar bem são com genes mais raros que se traduzem em problemas clínicos. E também, volta e meia, eu mando, olha, você, quando eu sou muitas perguntas, eu fico um pouco inseguro de responder, eu preciso de um oncogeneticista. Então, essa parceria, mastologia e oncogeneticista, que você faz tão bem, você ensina tudo que sabe para todo mundo, quantas vezes te convidar, você vai, não tem reserva de mercado, você é maravilhoso. Essa parceria que é o ideal, todo mundo sai ganhando. Você nunca perdeu o movimento no seu consultório por ensinar a gente a pedir os testes. Você acabou se tornando uma referência nacional, né? Não sei, todo mundo ganhando nesse aspecto. Eu acho que todo mastologista, até pedir o teste, tem que estudar e saber pedir. Agora, uma pergunta, Casale. Nós temos pacientes com genes de alta penetrância que não veem com bons olhos a cirurgia preventiva. Que, aliás, nós que já fazemos, tem 20% de resultados estéticos não muito bons, tem complicações, sabe? E muitas vezes eu vejo que o mastologista não coloca nas cartas na mesa outras possibilidades de redução de risco que não sejam a cirurgia, sabe? Fala, tamoxifeno dá um monte de efeito colateral, não funciona porque BRCA2 está cheio de hormônio, de receptor hormônio positivo quando forma câncer. Mas aquele furor operandi que às vezes a gente vê nos mastologistas. Agora, você colocou hoje nas terapias integrativas, colocou isso em pauta. Isso é fantástico para essas pessoas que não têm vontade de ser operadas ou têm um BRCA mutado, aí sim o tamoxifeno é muito pouco efetivo. Eu tenho lido, até com alguma ênfase, a questão dos microbiotas, do estroboloma, sabe? E eu acho que aí nós estamos com uma coisa fantástica, sabe? E que os próximos anos serão muito férteis. O uso de probióticos. Além dessas outras coisas que você falou, eu queria saber para você, hoje, na prática, o que não é mais sonho? O que eu tenho que, amanhã, aqui no meu consultório, falar para uma paciente que tem um BRCA mutado, o que ela pode fazer para reduzir o risco na prática? Alfredo. $1 milhão. $1 milhão. $1 milhão. Não, eu acho que um pouco mais barato a gente consegue. Alfredo, eu acho que atitude, a gente ensinar as pacientes que elas empoderar as nossas pacientes dizendo que elas têm mais poder do que elas imaginam e que a saúde delas não está na nossa mão, está na escolha que elas fazem todo dia. Então, se a gente empoderar as pacientes falando que essa prevenção depende delas, muito mais do que da gente, em termos de prevenção, de fazer exames, né? Isso sim, isso faz a grande diferença. E cada paciente vai descobrir o seu caminho. Algumas vão para meditação, práticas esportivas, outras fazem mais yoga, outras preferem acupuntura. Eu sei que as práticas integrativas elas têm um efeito absurdo em termos de bem-estar, né? De mudanças epigenéticas. Tem trabalhos da professora Adriana Madeira, que eu sou colaborador dela, que a gente está mostrando que a metilação do receptor de glicocorticoide ele desmetila com práticas integrativas, então a gente consegue ter efeitos epigenéticos importantes, né, que vão, de última forma, proteger essa paciente, porque melhoram a imunidade. Então,
aquilo que a gente falava da felicidade é muito importante ser atingida. A gente não pode deixar a nossa paciente ser abatida com um teste genético. A gente não pode deixar. Ela não pode se sentir menor e nem pode se sentir vítima, em hipótese alguma, ou culpada, né, por ter nascido diferente, né? Então, hoje, esse respeito às diferenças, ele faz parte da ética, né? E essa obrigação que a gente tem de se transformar, né, para poder transformar o outro. Então, hoje, eu acho que esse novo perfil do médico, ele é muito mais de um coaching, sabe? Um coaching mesmo, porque ele tem que rodar o prato, ó. Ele tem que rodar um monte de pratinho aí, para poder fazer as pacientes entenderem ser exemplos, né? Nós somos exemplos, né? Eu espero que consiga nos demonstrar com o seu grupo de pesquisa logo mais algumas coisas práticas com comprovação científica. Aqui em São Paulo... Queremos trazer evidência científica das práticas integrativas. Eu participei há um mês atrás, a primeira oficina do Ministério da Saúde, tive uma cadeira na oficina do Ministério da Saúde, primeira oficina de práticas integrativas do Ministério da Saúde, deve sair edital e a gente vai ter que aplicar para poder mostrar as evidências, né, da aromaterapia, do yoga, e tem muita coisa em climatério já, né, de controle de sintomas, né, para essas pacientes que não vão poder fazer reposição hormonal, então acaba também sendo uma ótima alternativa. Isso tem que cair na mão de gente séria como você e que produza ciência e nos oriente. Aqui em São Paulo tem um monte de nutrólogos loucos, sabe? Não fizeram residência de Não é só aí, não. Fazem alguns cursos de final de semana, e são nutrologistas funcionais quânticos. Olha, uma coisa louca, sabe? Aí tem um aí que falou que pode tomar uma colher de sopa de vinho por dia, não mais que isso. Eu falei, o quê? Sabe? O cara tem que abrir uma garrafa para tomar uma colher de sopa, sabe? Mas, sabe? Espero que seja vinho tinto, pelo menos. Tem que ser um resveratrol. Você chega e fala assim, não pode comer soja. Vai na outra, coma soja, sabe? Tome leite, não tome leite. Aliás, não sabem nada, não estudam, não têm a mínima noção do que é medicina baseada em evidência e muito menos do que é biologia molecular. Agora, existe a nutrologia séria. Aqui em São Paulo tem residência de nutrologia, que eu saiba, na Paulista, na USP e em Ribeirão Preto. Tem a ABRAN também, que eu fui no congresso há 2 semanas atrás. A ABRAN. O que é a ABRAN? Associação Brasileira de Nutrologia. Ah, então tem coisas são muito sérios. Uhum. Mas tem cursos de final de semana que são uma coisa horrorosa. Mas eu queria finalizar o seguinte, os meus estudos sobre microbioma, eu me deparei com um grupo de dentistas epidemiologistas lá de Pelotas. O grupo de Pelotas é tão bom que até o reitor de lá é um grande epidemiologista e ele é formado em educação física. Ele é um fisiologista e virou um grande epidemiologista. E lá tem dentista bom em epidemiologia lá em Pelotas. E sabe o que eles provaram lá? Que doença periodontal aumenta o risco de câncer de mama. Mas tudo bem feito, sabe? E atribuíram ao microbioma da boca, nas mulheres que têm doença periodontal. Olha que interessante. Aonde que nós vamos chegar, não? Isso é incrível, Alfredo, porque afeta todo o microbioma intestinal. Então, a saúde bucal ela é fundamental para você ter um microbioma intestinal funcional. O intestino é a principal fonte de serotonina. Então, você ter uma dieta adequada, você melhora seu humor e você consegue fazer mais atividade física. Olha que interessante. Então, a saúde bucal influenciando o intestino e você fazendo mais atividade física e melhorando o seu risco. É uma cadeia de coisas, né, que você precisa seguir. Então, hoje, esse conhecimento... Isso é muito interessante, né, porque eram coisas tão pequenas para a gente no passado, né, e hoje se tornam tão importantes. É esse o caminho, epigenética. Então, o novo momento da oncogenética é a epigenética, Alfredo.
E aí estou eu Começa de a fazer novo lá, sentido, né, levantando essa Casale? bandeira, né, Mayra? Eu que há 20 Como é- anos, lá em 2000, inaugurei o primeiro serviço de oncogenética do Brasil. Hoje eu falo de epigenética e ainda não tem ninguém falando, né? E nós temos que Não. falar de farmacogenética também qualquer hora, tá, gente? Tem os trabalhinhos meus aí de tamoxifeno que o Alfredo já num voo, já pegamos um voo lá há 3 anos, né, Alfredo? Saiu o artigo 2020, agora 2022, tá? Já com influência de recorrência em baixa metabolizadoras para CYP2D6. Boa noite. Inicialmente, eu queria parabenizar a Casale, é sempre bom lhe escutar, Casale. E falar que um dos meus influenciadores, tanto quanto Casale, foi Roberto e Mayra. Eu fiz mestrado em genética em 2001 e sou uma curiosa em genética. E está me preocupando muito, sabe, quando o estouro de todos esses exames e mastologista pede ou não pede, sabe que a gente tem que ter, porque às vezes altera até o tratamento com relação se a paciente é mutada ou não. E era bom até a própria sociedade, se faz tanto curso em oncoplástica, em fazer também nessa parte de oncogenética, pelo menos para orientar. Mas, assim, a gente tem preocupação porque as pessoas hoje tá vindo mutação. Eu estou vendo aí fazendo mastectomia Daqui a pouco vai falar da infância, e isso tem preocupado. Estou vendo aí com RAD se fazer mastectomia, e eu acho que não é por aí. Eu acho que a paciente tem que ter opção, tem que ser colocado para ela, e o teste deve ser feito, sim, com um aconselhamento genético. Não sou muito a favor, apesar de ser mastologista, de solicitar que a paciente não faça um aconselhamento, para ela saber as implicações dela, porque o que está se vendo é que está se jogando para a paciente. Muitas vezes ela não sabe nem o que é, nem o que vai fazer, nem se vai fazer. Então, eu acho que poderia, sim, ter mais cursos com relação à oncogenética. E com relação a VUS também, quanto mais testes se faz, mais VUS se tem, e que a gente realmente não pode fazer nada. E uma pergunta que eu tenho para você, Casale, é quando a gente tem conflitos, quando a gente tem uma mutação e tem conflitos do varsoma e do CLINVAR, como que a gente deve, uma falando que ser patogênica e o outro não, o que é que a gente pode levar de critérios para a gente tomar uma conduta quando há conflito nesses bancos de dados para a mesma mutação? Ótima pergunta, Cláudia. Eu vou fazer um comentário rápido, porque me lembrei de um caso que foi até operado pelo Roberto Vieira recente, uma paciente. Eu atendi em 2014 2 irmãs judias que não tinham nada, eram assintomáticas, e elas me procuraram no aconselhamento genético porque o pai e a avó paterna tiveram câncer de pulmão sem nunca terem fumado. Na época, eu tinha uma colaboração de fazer exoma, não existia, a gente só fazia Sanger e não fazia nenhum painel de câncer hereditário, mas eu tinha facilidade de fazer um exoma e eu mandei para a UPenn, na Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia, e veio no exoma uma mutação de BRCA2. As 2 irmãs tinham mutação de BRCA2. Foram testes que a gente fez por conta da investigação. Falei que tinha caráter absolutamente de pesquisa e que elas entenderam isso. E foi uma surpresa para todo mundo. Pouco depois se associou câncer de pulmão ao fenótipo de BRCA2. Elas são judias askenazitas e, por não terem nenhum caso de câncer de mama na família, a opção na época foi fazer oforectomia nas 2 e acompanhar a mama. E elas fizeram todo o acompanhamento. Recentemente, uma delas foi diagnosticada com carcinoma in situ e caiu a ficha e resolveu fazer a mastectomia profilática bilateral. A outra já marcou consulta comigo e eu acho que ela vai pedir agora a mastectomia. Então, só para você, assim, acho que para exemplificar, né, como que a percepção da paciente ela permite condutas mais ou menos conservadoras, né, e que realmente a melhor decisão é a decisão que a paciente toma e não a que a gente toma, sabe? Então, ela ficou durante 8 anos com as maminhas dela, feliz da vida, né? Nunca fez reposição hormonal, né? Porque tinha feito a salpingoforectomia, na época elas estavam em torno de 40 anos, né? E agora, em torno dos 50, uma delas faz esse carcinoma in situ e já mobilizou
a outra irmã, né? A segunda pergunta em relação à VUS no ClinVar, que o Varsome dá patogênica, hoje a gente considera até a questão do ClinVar, né, como uma ferramenta que os laboratórios utilizam para fazerem os resultados de teste, eles são obrigados a colocar a classificação do ClinVar, e enquanto que o Varsome, né, ele utiliza os critérios do American College, esses que eu mostrei, né, que hoje, por um critério de pontos, a gente consegue reclassificar as VUS. Então, muitas dessas VUS hoje eu considero patogênicas quando elas saem no ClinVar, quando saem no Varsome, ou no Franklin, que é outra ferramenta que a gente utiliza também. Não sei se você já utilizou o Franklin. O Franklin é o Genox, ele também é muito parecido com o Varsome, e ele também dá esse critério de pontos. Sendo que algumas dos critérios hoje a gente modifica. Por exemplo, tem um critério de ser raro, né, de nunca ter sido descrito. Esse critério hoje ele é pouco valorizado, a gente acaba apagando ele. Então, o Varsome e o Franklin, a gente consegue brincar um pouco com os critérios e tirar alguns critérios que a gente não considera tão fortes. Então, acho que talvez uma ferramenta que a gente esteja utilizando, que é ainda de pesquisa, é avaliar a perda de heterozigosidade. Então, a gente começou no AC Camargo, para as variantes de significado incerto, a gente faz LOH, né, dessas variantes, e se tiver perda de heterozigosidade, não tem dúvida que ela é patogênica. Então, acaba sendo uma forma da gente estudar. E a outra forma, que é a forma mais artesanal, é você ver se a variante se agrega com o fenótipo da família. Se você tiver uma família informativa com várias pessoas vivas com câncer de mama, ovário, ou com fenótipos associados à variante que você achou, se a variante que você está em dúvida segregar com o fenótipo, né, com outras mulheres que têm câncer de mama, isso também é um indício que essa variante pode ser patogênica. Acho que a gente vai utilizar todas elas, mas eu gosto muito dessa análise de perda de heterozigosidade. Eu não sei se vocês conhecem o que é isso, mas quando a gente olha no tumor a variante de significado incerta, se ela tiver a perda do outro alelo, ela é patogênica. A gente pode dizer que ela é patogênica. Tá? Então, é uma das ferramentas hoje que a gente está utilizando no AC. Ok. Com relação às VUS mesmo, que eu acho que é para todo mundo, como é que você faz o acompanhamento dessas pacientes de VUS? Porque a gente sabe que... Semestral, Cláudio. Eu falo para o paciente voltar de 6 em 6 meses por um único motivo. Pode ser que ela tenha mudado de classificação, a gente não precisa fazer outro teste genético, a gente só consulta os bancos de dados, tá? Pessoal, não precisa repetir o teste, a VUS ela não vai mudar. E vai mudar é a classificação dela. Porque eu acho que é uma oportunidade da gente fazer um novo aconselhamento genético, de ver se essa paciente modificou os fatores de risco. Porque eu falo, olha, independente disso aqui ser patogênico ou não, a gente precisa melhorar a nossa vida, né? Pois é que... Eu monitoro. Tem VUS, as pessoas acham que não é nada e vai para casa, e que não é bem assim. Então, a gente realmente tem que fazer o acompanhamento semestral. Graças a Deus, a maioria reclassifica para não patogênica, mas 95% delas vão virar benignas. Uhum. Mas, no caso, Casale, os laboratórios eles são obrigados a avisar isso? Como é que está sendo feito isso? No exterior, os laboratórios já estão avisando, Cláudia. Agora, no Brasil, ainda não. Ainda não existe o hábito do laboratório, uma vez reclassificada a VUS, comunicar aos clientes que aquela VUS mudou de classificação. Mas fora já tem laboratórios que fazem isso. Ok. Uma coisa, teve uma fala aí que eu não ouvi... A VUS, para se tornar patogênica, é 10%, contra 90% que não se torna. Vão virar benignas. 95% das VUS elas vão virar benignas no futuro. Por isso que a gente não pode se basear em VUS para nada, porque a grande maioria delas vai ser benigna.
Tá? Agora, tem algumas VUS que a gente olha que ainda não é suficiente para você classificar como patogênica, mas a gente vê que elas são lesivas à proteína, elas estão numa região, num domínio funcional. Então, isso é que o Varsom e o Franklin, que são programas de informática que utilizam essas regras do American College of Medical Genetics, utilizam para como se a gente pudesse reclassificar essas VUS, né, e explicar para o paciente de alguma forma que aquilo ali, olha, essa é uma VUS suspeita. Vamos ficar mais de olho, vou te acompanhar como se você tivesse uma mutação nesse gene. Eu explico e acompanho como se fosse positiva. Mas, de forma alguma, a gente vai levar essa paciente para uma cirurgia profilática, tá? De forma alguma. Tá bom. Uhum. Casale, se me permitem só algumas colocações de tudo que foi colocado, que foi posto aqui. O Casale comentou, eu acho que o importante é treinar, se a gente puder aumentar o quantitativo de pessoas habilitadas a pedir testagem, é treinar. A doutora Cláudia colocou muito bem, acho que a SBM está... Vejo já algum movimento nesse cenário de treinamento. Já tem alguns mastologistas treinados. Cito aqui tem a doutora Alessandra Borba, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Ela já ela faz muito bem essa questão, porque o que me preocupa, é pensar na paciente como um todo, 2, ter o recall das VUS, 3, chamar a família para aconselhar. Então, acho que isso transcende um pouco a questão polícipes da mastologia. A gente é algo mais multidisciplinar ou alguém treinado já numa expansão desse cenário. Foi colocado aqui o trabalho... O mastologista não pode esperar uma consulta do oncogeneticista para decidir uma cirurgia. Exatamente, exatamente. Concordo com você. Isso tem que ser acelerado, assim, na verdade, tem tudo ser acelerado. Então, a gente pode... tem que se treinar mais gente habilitada nisso. Penso que no meio dos mastologistas, sim. E nesse cenário nacional, o trabalho do Dr. Roberto foi fundamental, porque mostrou a realidade daqui num banco que Roberto insistiu, ele comentou comigo, insistiu muito em manter, e colheu os frutos disso, de um resultado de um trabalho que o Dr. Steven trouxe. Eu me lembro da época que ele estava aqui no Rio, trouxe para o Brasil um resultado de realidade nacional, não se sabia a frequência de mutações fundadoras e outras. E o que a doutora, só para finalizar, acho que eu já falei até muito, desculpem a empolgação, que a doutora Mayra comentou, fiquei muito feliz de ouvir que está se brigando no Senado, porque eu trabalho em clínica privada, mas eu trabalho no SUS desde que eu me entendo por acadêmico, passando por médico, vou fazer 25 anos de formado, e nos 25 eu trabalho no SUS. E as aquisições de tecnologia não estão sendo muito bem acompanhadas, e me incomoda muito a gente ver aquela paciente jovem, às vezes com tumor unilateral, por vezes bilateral, que eu sei que a gente que preenche todos os critérios. Estou citando um exemplo, mas aí vejo aquelas pacientes que preenchem critérios para testagem, como o doutor Alfredo colocou, se a gente for ver, o NCCN, por vezes, alguns trabalhos mostram que se perde até 50%, mas vamos colocar nos guidelines. Você vê que aquela paciente tem critério para testagem e, de repente, eu não vou oferecer para ela nem o tratamento cirúrgico mais adequado, nem o tratamento hoje oncológico mais adequado com a realidade da platina e do olaparib. Então, isso me incomoda por demais e não vejo a hora disso ir para frente sob a forma da lei, porque as pacientes hoje têm uma informação muito maior. E eu sou chefe do serviço de ginecologia e mastologia hoje lá na Lagoa, então quem recebe eventualmente ouvidorias sou eu. E por vezes eu e a chefia da oncologia justamente questionando por que não se tem a droga A ou droga B, por que não se faz testagem genética, por que não se avalia isso. Às vezes não é nem sobre ouvidoria, a paciente vem me questionar mesmo, e eu falo que não tem disponível tão fácil, não tem disponível no SUS assim. E, enfim, é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Infelizmente, não pode fechar os olhos, porque acaba que não se oferece o ideal à paciente, e isso a gente não pode mais tolerar, eu penso. Boa. Vou te chamar, Rafael. Pode contar. Boa. Gente, eu acho que nós estamos nos encaminhando para o final. Tinha uma mãozinha ali levantada, eu acho que era a tua, né? E tu baixou agora. E eu queria devolver então, a mesa para o Ricardo Chagas, que é o nosso super master chefe aí. Ricardo, por favor, eu acho que está na hora de todo mundo ir jantar.
O Ricardo já foi jantar. Ele está aí? Fechado o microfone. Está fechado o microfone, Ricardo. O microfone está fechado, Ricardo. Você é meu guia, você sabe disso. Então, não foi uma coincidência a gente chamar o Casale para vir aqui hoje, porque hoje é um dia muito importante, essa semana que se inicia o Outubro Rosa. Para quanta gente a gente vai falar nesse mês, de quantas coisas a gente vai participar. Então, isso aí agita a nossa cabeça, nos faz pensar, né? Então, eu acho que vai ser útil para todos. Esses problemas todos que vocês falaram, o Rafael falou muito bem, são problemas do dia a dia. Eu quero dar um testemunho aqui a favor de Roberto Vieira, que o Roberto sempre falou da Mayra. Eu acompanho o Roberto quase que dia e noite, no Brasil, fora do Brasil, no interior, sempre que ele pode, ele fala que a Mayra foi uma luz para ele. Então, Mayra, é assim. E eu acho que nós ganhamos muito também, porque, independente da capacidade científica do Casale, o Casale ele se sente à vontade aqui entre nós, e nós nos sentimos à vontade entre eles, com ele. Ele já morou aqui no Rio, carioca, e tudo isso, a gente fez várias viagens para São Paulo juntos, para dar aula, e no tempo do simpósio do Alfredo, lá do Sírio. Então, eu acho que nós ficamos bem à vontade com ele, e ele também se sentiu bem à vontade, e parece que ele transmite assim, mais ou menos o que a gente quer saber, o que a gente precisa saber, né? Então, foi fantástico, Casale, muito obrigado, entendeu? E Rafael também, sua participação, como sempre, né? Brilhante, e a Mayra conduzindo muito bem. Então, eu queria só aqui fazer duas, não sei se cumprimentar Flávio Montoro, que eu não tive essa oportunidade, há muito tempo que eu não vejo, não sei se ele já foi embora, né? Ele Flávio, saiu. Então, Flávio, um amigo nosso, eu durante a palestra não quis interromper ninguém para mandar meu abraço e o prazer de revê-lo, né? Mas saber que ele está bem e está nos apoiando é uma satisfação. E outra coisa que eu estou vendo aqui, o doutor Sérgio Joaçaba, né? Que eu não via há muito tempo. Então, Joaçaba, uma honra para a gente ter você aqui conosco de novo, tá? Muito obrigado. A gente, desde a fundação da academia, a gente pensa em você, que você apareça, que você se aproxime mais e que a gente mantenha